Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre um lateral direito do Vasco que segue na mira do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro querendo contratar esse cria da colina. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre o jogo de amanhã também contra o Ceará. O Vasco com alguns desfalques, mas com algumas notícias boas também, como o Nuno Moreira confirmado, né? Ele que era dúvida para essa partida. A gente vai falar também aqui sobre uma novidade na lista de relacionados, um jovem jogador relacionado para esse jogo que pode ali também entrar para a história, né, como um dos jogadores mais jovens aí a entrar em campo pelo Vasco. Enfim, a gente vai falar aqui também sobre aquela história da Dona Mona Lisa, né, que eu trouxe ontem aqui no canal, ela que é uma vascaína que foi agredida indo para o Maracanã trabalhar por torcedores do rival. A história repercutiu bastante, que bom que repercutiu, e ela está sendo ajudada aí por todas as torcidas, não só pela torcida do Vasco. Vai ser assunto aqui nesse vídeo também. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando o seu like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Se está aqui pela primeira vez, dá essa moralzinha, se inscreva, cara, tá conhecendo o canal agora? Todos os dias a gente fala de Vasco aqui, tá? Todos os dias a gente fala sobre o Vasco da Gama aqui de forma rápida, direta e gratuita. Então dá essa moral se inscrevendo, a vinheta rodou. Bom, e agora coloquei essa camisa lindíssima aqui do Vasco de raiz portuguesa para falar da Você Português. Se você, assim como o Vasco da Gama, seu clube do coração, também tem origem portuguesa, você pode ter direito à cidadania, sabia? Bom, talvez você tenha origem portuguesa e nem saiba. É aí que entra a Você Português. Dá uma pesquisada no seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem origem portuguesa, italiana ou espanhola, você pode ter direito à cidadania e a Você Português te ajuda a conquistar o seu direito. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana e já atendeu mais de 4.000 famílias com 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor, a análise inicial do seu caso é totalmente de graça. Se você conseguir a cidadania, você e sua família podem morar, trabalhar ou estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Isso significa abrir portas para um novo futuro sem abrir mão das suas raízes. Bom, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode solicitar a análise inicial do seu caso totalmente de graça. Procure a Você Português. Vou falar de Nuno Moreira, Nuno que é um dos destaques, né, desse time do Vasco, jogador importantíssimo para a equipe cruzmaltina, e como amanhã o Vasco não terá Ryan, que está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, se o Vasco ficasse sem o Nuno também, seria um baita desfalque, né, ali para o ataque. O Vasco ficaria sem os seus dois pontas, né, mas a notícia é boa. O atacante Nuno Moreira treinou hoje com os demais jogadores nessa véspera de jogo contra o Bahia. O jogador saiu sentindo dores, né, na última partida contra o Flamengo no Maracanã, mas o português está confirmado na lista de relacionados e deve sim ser titular, né, nesse jogo contra o Bahia. A expectativa é que o Vasco tenha Nuno Moreira para esse jogo contra o Bahia amanhã, 7h30 da noite em São Januário. Nessa lista de relacionados do Vasco terá uma novidade muito interessante, tá? Que é o jovem atacante Diego Minetti, de apenas 16 anos de idade. Além do Diego Minetti, o Elder também continuará ali entre os relacionados em razão do desfalque ali de Tietê, né? O Tietê ainda sem condição de jogo. O Vasco terá o desfalque do Tietê e terá o desfalque do Lucas Piton também. Lucas Piton fora da partida. O Vasco deve ir com Puma Rodrigues mais uma vez na lateral esquerda. Então, esses dois jovens aí relacionados, né?
O Elder e o Diego Minetti, que é uma grande novidade. E falando agora do Diego Minetti, né? O Vasco pode ter nesse jogo, caso ele entre em campo, né, uma estreia pra lá de especial. O Diego Minetti tem apenas 16 anos de idade, está relacionado para esse jogo e caso ele entre em campo, ele fará parte de um seleto grupo de talentos precoces do Vasco da Gama. Ele nasceu no dia 27 de janeiro de 2009, ou seja, tem 16 anos, 7 meses e 28 dias. Com essa idade, ele se tornaria o segundo jogador mais jovem a atuar no profissional do Vasco da Gama no século XXI, superando ali alguns grandes nomes, né, revelados pela Colina. O jogador mais jovem a estrear pelo Vasco nesse século XXI foi o Ryan. E é justamente o Ryan, o líder, né, dessa lista que está aparecendo na sua tela. O Ryan, com 16 anos, 5 meses e 17 dias, estreou em 2023. O Diego Minetti, caso entre em campo amanhã, será o segundo, com 16 anos, 7 meses e 28 dias. Em terceiro ficaria o Andrei Santos, 16 anos, 9 meses e 3 dias. Em quarto, o Thales Magno, 16 anos, 11 meses e 2 dias em 2019. E em quinto lugar, o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, com 16 anos, 11 meses e 27 dias. O Diego Minetti é uma joia, né, das categorias de base do Vasco da Gama, está se destacando, né, nas categorias inferiores do Cruz Maltino e segue aí tentando escrever a sua história, né, no Cruz Maltino. Uma boa sorte para ele, caso ele estreie amanhã, que já estreie fazendo gol, já arrebentando a boca do balão, né? Seria bom demais. Uma boa sorte ao Diego Minetti. Bom, e já que a gente está falando aqui de cria da Colina, vamos falar sobre um cria que está na mira do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro segue no páreo tentando efetivar a contratação do lateral direito Paulinho, cria das categorias de base do Vasco da Gama. O jovem lateral direito é visto como uma espécie de plano B, caso o staff do Atlético Mineiro não consiga concretizar a renovação de contrato de Saravia. Segundo informações do jornalista Lucas Tanaka, o desejo do jogador do Vasco da Gama, o Paulinho, é se transferir para o Atlético Mineiro. Fator esse que pode facilitar as negociações com o Vasco, que vê o atleta de 20 anos com um enorme potencial para deslanchar nas próximas temporadas. Foi informado anteriormente que o jogador estaria insatisfeito com a falta de oportunidade, né, que ele tem nesse momento no Vasco da Gama, né? Ele praticamente não é relacionado, então ele queria, né, ir para um lugar onde ele tivesse ali mais minutos. No entanto, mesmo assim, quando chegou uma proposta do Atlético Mineiro pelo Paulinho, o Vasco recusou, né, reforçando ali as intenções de contar com esse jogador. Mas o Atlético continua no páreo tentando essa contratação e deve voltar aí nos próximos dias com uma nova proposta. Vamos aguardar. Tendo novidade, a gente traz aqui no canal. Chegando na parte final aqui do nosso vídeo, meu amigo, vou falar de coisa boa agora, né? Porque tem coisas na vida que acontecem, que são ruins, mas depois acabam tornando, né, coisas grandes, coisas boas. Ontem eu coloquei aqui um vídeo, né, da dona Mona Lisa, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi, assim, nesse ano. Pelo menos nesse ano foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. É uma senhora que tem ela cuida, né, de animais abandonados ali no quintal da casa dela. Não vou dizer nem que é uma ONG, porque não tem ajuda de governo, não tem ajuda de nada. Ela faz com seus próprios recursos, né, por amor aos animais ali mesmo, aos bichinhos. E ela fez uns doces para vender no Maracanã para poder arrecadar fundos, né, para esse projeto que ela tem de cuidar dos animais. E ela estava indo, né, pro jogo com a camisa do Vasco, que ela é vascaína. E ela foi agredida, né, no metrô ali, no metrô, no trem, agora não lembro, mas enfim, no transporte público, ela acabou sendo agredida ali. Uma das coisas mais, enfim, vergonhosas e tristes que eu já vi na minha vida. E tenho certeza, e vi na repercussão também, que os torcedores do Flamengo ficaram envergonhados também com essa situação, porque, cara, uma atitude dessa não representa torcida nenhuma, né? Então, assim, o flamenguista de bem também ficou, triste com a situação, ficou triste em ver o nome do clube, o nome da torcida, numa situação tão feia, né? Então, mas tem coisas que acontecem depois
acabam virando coisas boas, né? Então houve uma mobilização geral na internet, muita gente ajudando, mandando pix, enfim, ajudando ao projeto que ela tem de cuidar dos animais. E a dona Mona Lisa gravou, né, um vídeo de agradecimento ali, ela com a cachorrada toda ali, agradecendo o carinho não só dos vascaínos, mas de todas as torcidas que estão ajudando ela aí nesse projeto. Confira só, muito bacana. O mundo tem tanta coisa ruim, né? Pelo menos a gente tem uma coisa boa agora para deixar o coração mais quentinho. Confira só. Bom dia, né? Vim aqui agradecer a vocês, né, pela situação, né, torcida vascaína, flamenguista, fluminense, Santos, botafoguense, a todos, pela doação, pelo amor, pelo carinho, né? Nós arrecadamos uma quantia que vamos começar a dar entrada na nossa loja. Então só tenho que agradecer a vocês. Aqui, ó, acabei de comprar 2.000 os cachorros, ó. A Dog Down doou pra gente mais 5 sacos de ração. Eu ganhei uma cesta básica. Comprei mais 10 sacos de ração. Comprei aqui o remédio de carrapato. Aqui, ó, R$1.000 de remédio de carrapato. Pra gente poder estar, né, cuidando dos nossos bebezinhos. Então vim pedir muito obrigada a todos, de coração. Ganhei o meu dente. Ganhei um óculos, vou tirar o óculos de R$10 de camelô. Então, muito obrigada a todos pela solidariedade, pelo amor, pelo carinho, porque eu sei que eu não estava sozinha nessa. E desde já eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Bacana, né? Pô, todo o sucesso do mundo aí para dona Mona Lisa, para o projeto dela, e que essa coisa chata que aconteceu, essa coisa revoltante que aconteceu, tenha sido só um gatilho para coisas maravilhosas aí na vida dessa senhora. Tamo junto? Um abraço, gente, saudações, até a próxima. Fui!